Olá, meu nome é Jéssica. Eu vou apresentar um trabalho junto com a Alexandre, a Laura e a Rafa. Esse trabalho ele é do Centro Tecnológico da UFSC, da disciplina de Hidrologia, ministrada pela professora Patrícia. E o nosso trabalho é um estudo sobre análise morfométrica da bacia de Aiurê. Bem, introduzindo o que é uma bacia hidrográfica. De acordo com o Júnior 2007, uma bacia hidrográfica é uma área definida topograficamente, drenada por um curso d'água ou um sistema conectado de curso d'água, de modo que toda vazão efluente é carregada através de uma saída simples. Constitui-se no sistema físico ou área coletora d'água de precipitação, que faz a convergir para uma única seção de saída denominada exutória, foz ou desincubadora. A importância do estudo morfométrico de bacias hidrográficas vem do comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica e em função das suas características geomorfológicas, forma, relevo, área, geografia, rede de drenagem, solo, etc., e do tipo de cobertura vegetal existente. É de fundamental importância para uma melhor gestão e manejo dos recursos hídricos de uma determinada área que seja feito um estudo detalhado sobre a bacia hidrográfica que banha a região, para que assim se utilize de recursos que a bacia hidrográfica oferece de melhor forma possível, usufruindo dos seus recursos sem danificá-los. A análise morfométrica abrange um grande número de caracterizações que ajudam a definir quão vulnerável uma bacia está a determinada ocorrência de eventos e quais atividades humanas são possíveis na área, visando o auxílio de planejamento da gestão dos recursos que a bacia dispõe para que seja sempre feito o que for mais economicamente viável e rentável. Bom, essa é a delimitação da bacia hidrográfica de Urê, com um divisor de água e os rios de até quinta ordem, e as coordenadas do exutório. Sobre a contextualização da bacia, ela tá situada no sul catarinense, na microrregião de Tubarão, onde o Aiuré é um distrito vinculado ao município de Grão-Pará. E o município de Grão-Pará está vinculado a Orleans desde 1888, que é subordinado então a Tubarão. A população estimada pelo IBGE de 2021 em 6.621 pessoas. Sua área ela é circundada pela Serra Geral, desde a Serra do Corvo Branco até a Serra Furada. O leste é contornado pelo Rio Pequeno e é constituído pelos distritos de Sede Invernada e Aiuré. Em relação ao território, a área de unidade territorial é de 334,362 km². Ela apresenta 67,2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 60,6% dos domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 33% dos domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Comprimento do rio principal e perímetro. A área da bacia seria toda a região drenada pelo sistema pluvial, incluindo entre os divisores topográficos, sendo projetado no plano horizontal, um elemento básico para diversos cálculos morfométricos. Na bacia estudada foi encontrada uma área de 46,04 km². O perímetro da bacia é o comprimento de uma linha imaginária ao longo do divisor de água, sendo ele de 43,48 km na bacia de Aiuré. Por fim, temos o comprimento do rio principal, que na bacia estudada foi de 17,77 km. Todos os dados que foram citados foram medidos pelo software ArcGIS. Largura média da bacia. O cálculo da largura média da bacia foi obtido dividindo a área da bacia pelo comprimento do seu rio principal. E para a bacia de Aiuré, a largura média corresponde a um total de 2,59 km. Utilizando a área, o perímetro e o comprimento do rio principal, além da largura média da bacia, podemos calcular um índice chamado fator de forma da bacia, identificado por F. O fator de forma ele relaciona a forma da bacia com uma de retângulo e corresponde à razão entre a largura média e o comprimento axial da bacia. O comprimento axial seria o comprimento do rio principal. Ele pode ser influenciado por características como, por exemplo, a geologia, e é descrito pela segunda equação, onde o fator de forma F é igual a B, largura média, dividido pelo comprimento axial da bacia L. Para a bacia de Aiuré, F corresponde a 0,146. De acordo com o Júnior, bacias alongadas apresentam pequenos valores do fator de forma e são menos suscetíveis às inundações, uma vez que se torna menos provável que uma chuva intensa cubra toda a sua extensão. Portanto, o valor encontrado para a bacia de Aiuré, 0,46, sugere que a forma dessa bacia é pouco propensa a inundações. Um outro índice é o índice de compacidade, também chamado de coeficiente de compacidade. Esse coeficiente ele relaciona a forma da bacia com a de um círculo, diferente do índice anterior que relacionava com a de um retângulo. Ele constitui a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de círculo de área igual da bacia. Esse coeficiente ele é um número adimensional e varia de acordo com a forma da bacia, e é independente de seu tamanho. Quanto mais irregular for a bacia, maior será o coeficiente de compacidade. E ele pode ser calculado pela seguinte equação, onde Kc, índice de compacidade, é igual a 0,28 vezes o perímetro da bacia dividido pela área da bacia. Para a bacia de Aiuré, Kc corresponde a 1,815.
As bacias que apresentam um coeficiente próximo de 1, elas são mais compactas e tendem a concentrar o escoamento, sendo mais suscetíveis a inundações. Como o KC da bacia de Jaiorê é igual a 1,115 e é um índice relativamente alto, ele é mais um indício de que a bacia de Jaiorê é pouco propensa a inundações. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a curva hipossométrica das bacias. Então, tanto a variação de altitude quanto a altitude média da bacia são fatores importantes relacionados à precipitação e à temperatura. Variações grandes de altitude dentro da bacia, elas são responsáveis por diferenças significativas de temperatura e precipitação. Segundo Whistler e Bretter, em 1964, a altitude mediana é mais representativa, né, para a hidrologia do que a altitude média. E normalmente a altitude mediana é menos elevada do que a altitude média. Mas esse erro é quase insignificante. Segundo Lisley, 1975, bacias geologicamente maduras tendem a apresentar curvas semelhantes, com uma distribuição equilibrada de área para diferentes altitudes. E depois de alcançado o equilíbrio, tendem a variar muito pouco. E apesar da diminuição das altitudes provocadas pela erosão. De acordo com Strahler, em 1964, bacias em estados iniciais de desenvolvimento geológico apresentam uma porcentagem maior de terras elevadas, com a curva caindo abruptamente próximo à seção do exutório. Já bacias com a presença de corpos isolados, de rochas resistentes, podem vir a ocorrer a formação de colinas, sobre uma superfície mais baixa, resultando em uma curva hipossométrica distorcida, com o formato oposto ao anterior. Então, aqui nós podemos ver a curva hipossométrica da bacia de Jaiorê, onde encontramos a altitude mediana de 550 metros e a altitude média de 602 metros. Então, segundo o método apresentado anteriormente, poderíamos dizer que essa bacia é mais desenvolvida. A curva de distribuição de declividade. Então, a declividade de uma bacia é um parâmetro de grande interesse hidrológico, especialmente para bacias pequenas, nas quais o escoamento superficial será determinante na forma do hidrograma. Isso ocorre porque a declividade é um dos fatores principais que regulam a velocidade do escoamento. Então, além disso, a declividade terá grande influência nos processos de erosão e infiltração na bacia. Segundo Lindley, 1975, por causa da considerável variação dos valores de declividade para uma bacia típica, é necessário a definição de um valor médio para se poder comparar uma bacia com a outra, sendo, de acordo com Strahler, comum uma grande similaridade nesse valor e também na variância das bacias localizadas em regiões geológicas semelhantes. Aqui nós podemos observar a curva de declividade da bacia de Jaiorê, onde encontramos a declividade mediana de 14 graus e a declividade média de 10 graus. Então, segundo Vilela e Matos, 1975, eles fizeram um estudo na bacia do Rio Peixe e fizeram uma classificação. E obtiveram que de 12 a 24 graus, a bacia possui uma média de declividade. Então, poderíamos dizer que nessa bacia temos uma declividade média. No perfil longitudinal, o da bacia de Jaiorê está aqui, e esse perfil ele mostra um rio, o perfil longitudinal de um rio ele mostra a sua declividade, sendo a representação visual da relação entre altimetria e comprimento de determinado curso d'água, para as diversas localidades situadas entre a nascente e a foz, segundo Rocha 2001. Normalmente, os rios, ao longo de seu curso, possuem vários segmentos, trechos em equilíbrio e em desequilíbrio. Nesse contexto, Carlston, 1969, ressalta que os trechos em equilíbrio apresentam inclinações suaves e constantes. E no perfil longitudinal, já os trechos em desajustes apresentam irregularidades ou mesmo deformações em seus traçados, como a gente pode observar aqui na imagem. Das conclusões do nosso trabalho, então, segundo a classificação de Strahler, a nossa bacia hidrográfica ela é de quinta ordem, ela também apresenta um fator de forma de 0,146 e o índice de compacidade KC de 1,815, que indicam que a forma da bacia de Jaiorê é pouco propensa a inundações. A densidade de drenagem é de 3,17 km por quilômetros quadrados, mostrando que a bacia de Jaiorê é bem drenada. E a densidade de rios, DR, é de 5,13 rios por quilômetro quadrado. A bacia ela apresenta altitude média HM de 602 metros e altitude mediana HM de 550 metros. E também a declividade média de 10 graus, indicando uma média declividade segundo Vilela e Matos, 1975. Bibliografia do trabalho.
Obrigada.